palestinos cometeram um trágico engano. Atiraram no homem errado. Na madrugada de 5 de setembro de 1972, 8 homens cruzaram uma cerca de menos de 2 metros na Vila Olímpica de Munique. Carregavam armas contrabandeadas da Espanha. O mundo assistiria ao vivo o massacre de 11 atletas israelenses. Entre os espectadores, oficiais de inteligência em Tel Aviv tomavam nota de cada detalhe. O nome que circulava nos relatórios era Abu Hassan. Seu nome real, Ali Hassan Salameh. O Mossad compilava sua lista de suspeitos. Um nome aparecia com frequência. Ali Hassan Salameh, um líder comprometido com o Setembro Negro. Apelidado de Príncipe Vermelho pela mídia, Salameh está ligado a sequestros aéreos e ataques terroristas, inclusive o massacre no aeroporto de Tel Aviv que matou 26 pessoas. Salameh não era um homem comum, nascido em Kula, próximo a Jafá. Em 1º de abril de 1941, era filho de um comandante militar palestino morto por forças israelenses em 1948. Educado na Alemanha, treinado no Cairo e em Moscou, tornou-se chefe de operações do Setembro Negro. Suas credenciais eram impecáveis no mundo clandestino. Sua reputação lendária entre os palestinos recebera um apelido que resumia sua persona: o Príncipe Vermelho. O apelido não era acidente. Salameh dirigia carros esportivos importados, frequentava os melhores restaurantes de Beirute. Suas festas atraíam multidões. Mulheres o cercavam constantemente. Para um homem procurado por uma das agências de inteligência mais eficientes do planeta, seu comportamento desafiava toda lógica operacional. Mas Salameh tinha suas razões para se sentir protegido. 2 dias após Munique, em 7 de setembro de 1972, a primeira-ministra israelense Golda Meir convocou uma reunião. Participaram o ministro da Defesa, Moshe Dayan, e outros 2 ministros ligados à segurança. Formaram o Comitê X. A missão era clara: eliminar todos os responsáveis pelo massacre. O diretor do Mossad, Zvi Zamir, e o general Aharon Yariv, recém-nomeado conselheiro de contra-terrorismo, assumiram a coordenação, o nome dado à operação: Ira de Deus. A lista inicial continha mais de 2 dúzias de nomes, membros do Setembro Negro. Operativos da Organização para a Libertação da Palestina, financiadores, planejadores logísticos. No topo da lista, Abu Hassan, mas encontrar Salameh seria apenas o começo. Neutralizá-lo exigiria paciência, recursos e uma sequência de decisões que testariam os limites da inteligência operacional. A primeira eliminação ocorreu em 16 de outubro de 1972. Wael Zweiter, porta-voz do Fatah e primo de Yasser Arafat, foi alvejado no lobby de seu edifício em Roma. Em dezembro, Mahmoud Hamshari, representante da OLP em Paris, recebeu a ligação de um suposto jornalista italiano. Uma agente do Mossad havia infiltrado sua residência dias antes, instalando explosivos no telefone. Quando Hamshari atendeu e confirmou sua identidade, o dispositivo foi acionado remotamente. Ele morreu horas depois no hospital. As operações seguiram um padrão meticuloso: vigilância prolongada, identificação de rotinas, uso de identidades falsas, cooperação com serviços de inteligência europeus, embora isso nunca fosse oficialmente reconhecido. O Mossad operava através de células pequenas, geralmente compostas por 3 a 5 agentes. Cada membro tinha função específica. Observadores rastreavam alvos. Especialistas em logística providenciavam documentos e acomodações. Executores finalizavam as missões. Em abril de 1973, a operação mais audaciosa até então foi executada. O líder da Sayeret Matkal, Ehud Barak, planejou um ataque direto em Beirute. Comandos israelenses, alguns disfarçados de mulheres, desembarcaram na capital libanesa. Invadiram apartamentos de 3 líderes palestinos simultaneamente. As baixas incluíram figuras de alto escalão da estrutura de comando. A mensagem era inequívoca:
Não havia santuário seguro. Mas Salamé permanecia intocável. O Mossad sabia que ele estava em algum lugar do Mediterrâneo Oriental. Relatórios indicavam presença no Líbano. Outros sugeriam Síria. Em julho de 1973, a inteligência britânica MI5 compartilhou uma fotografia. A imagem mostrava um homem que poderia ser Salamé. A foto havia sido obtida logo após Munique analistas em Tel Aviv compararam com outras imagens disponíveis. A semelhança era notável. Um informante reportou avistamento em Lillehammer, na Noruega. A pequena cidade de esqui não era local óbvio para um terrorista internacional, mas a lógica operacional do Setembro Negro frequentemente desafiava previsões. Um grupo de 15 agentes do Mossad foi despachado. Entre eles estava Silvia Rafael, operativa experiente conhecida internamente como Agente Penélope. O diretor-geral Zvi Zamir e o comandante da operação Michael Harari também viajaram para coordenar pessoalmente. A chegada súbita de mais de uma dúzia de estrangeiros em Lillehammer não passou despercebida. Residentes locais notaram. A polícia começou a observar. Um mensageiro palestino conhecido foi identificado e seguido até uma piscina pública. Lá foi visto conversando com um homem que se assemelhava às fotografias de Salamé. O homem era Ahmed Boutiki, garçom marroquino sem qualquer conexão com grupos militantes palestinos. Uma agente feminina do Mossad pulou na piscina para se aproximar. Ouviu Boutiki falando francês. Salamé era conhecido por dominar vários idiomas. A equipe concluiu ter encontrado o alvo. Na noite de 21 de julho, Boutiki e sua esposa grávida retornavam de cinema. Próximo à residência, um veículo com 4 agentes parou ao lado deles. 2 saíram e dispararam 13 vezes com pistola calibre 22. Boutiki morreu no local. A polícia norueguesa agiu rapidamente. 6 agentes foram capturados nas horas seguintes. Durante interrogatórios, um deles, Dan Arbel, sofreu com claustrofobia severa em sua cela. Em troca de transferência para acomodação maior com janela, forneceu detalhes extensos. As revelações comprometeram toda a infraestrutura do Mossad, na Europa casas seguras, números de telefone, métodos operacionais, tudo exposto. O erro em Lillehammer teve consequências imediatas. Golda Meir, sob pressão internacional intensa, suspendeu a Operação Ira de Deus. A imagem de Israel sofreu dano considerável. Mais grave, a rede europeia de inteligência havia sido desmantelada. Levaria anos para reconstruir Salamé. Enquanto isso, estava mais vigilante, mas também mais confiante. O fracasso em Lillehammer lhe proporcionara algo valioso: a sensação de ser inalcançável. Havia outro fator protegendo Salamé. Ele mantinha contatos com agências de inteligência americanas, servia como ligação secreta entre os Estados Unidos e a OLP. Sua função incluía garantir segurança de cidadãos americanos em Beirute. Era um arranjo pragmático de ambos os lados. Para Washington, Salamé era fonte de informação e canal de comunicação. Para Salamé, era escudo político. Israel sabia disso. Mas a decisão política era clara. A proteção americana não seria impedimento permanente. Em 1978, Salamé casou-se com Georgina Risky, ex-Miss Universo. A união foi celebrada com festividades grandiosas. O casal viajou para o Havaí em lua de mel. Visitaram a Disneylândia. Para alguém no topo da lista de alvos do Mossad, o comportamento beirava a imprudência. Mas Salamé acreditava genuinamente estar protegido. Os anos desde Lillehammer haviam reforçado essa percepção. Em 1977, Menachem Begin tornou-se primeiro-ministro de Israel, líder do Likud. Begin havia passado décadas na oposição. Sua ascensão representava mudança significativa na política israelense. Um de seus primeiros atos foi revisar operações de segurança pendentes, entre elas a lista de alvos da Operação Ira de Deus. O nome de Salamé ainda estava no topo. Begin autorizou a retomada. No outono de 1978, o Mossad intensificou vigilância sobre Beirute. Fontes libanesas, trabalhando para a inteligência militar israelense, forneceram detalhes cruciais sobre rotinas de Salamé. Ele passava tardes com a esposa no apartamento dela em Snubra, Beirute Ocidental. Quando não estava em reuniões, frequentava a academia de ginástica e sauna.
A academia tornou-se ponto focal da operação. Um agente do Mossad, identificado apenas como agente D, foi inserido em Beirute. Instalou-se no Hotel Internacional de Beirute, mesmo local onde Salamé treinava. As instruções eram claras: observar, documentar, transmitir informações, não fazer contato. Mas circunstâncias operacionais nem sempre permitem seguir protocolos ao pé da letra. Na academia, o agente D e Salamé começaram a jogar squash juntos. A amizade se desenvolveu naturalmente. Salamé era carismático, inteligente e sociável. O agente D reconheceria posteriormente que gostava genuinamente dele. Mas isso não alterava a missão. Salamé havia planejado o massacre de Munique. 11 atletas inocentes haviam sido eliminados diante do mundo inteiro. As ordens do agente D eram monitorar, não fazer amigos. Mas a realidade operacional é diferente da teoria. Para manter cobertura, ele precisava parecer autêntico, e a autenticidade exigia interação real. Salamé eventualmente convidou o agente D para jantar com ele, e Georgina. Recusar seria suspeito. O agente aceitou e jantou, com o homem que estava ajudando a localizar. Conversou com a esposa. Observou os guarda-costas sempre presentes. Memorizou rostos, armas, procedimentos de segurança. Cada detalhe era relatado aos controladores. Durante 6 semanas, de outubro a novembro de 1978, até 14 agentes do Mossad operaram em Beirute. Alguns usavam pseudônimos como Peter Scriver e Roland Kohlberg, viajando com passaportes britânico e canadense. Uma agente britânica chamada Erica Mary Chambers entrou no Líbano em novembro. Seu passaporte havia sido emitido em 1975. Sua cobertura era trabalhadora humanitária, interessada em auxiliar órfãos palestinos. Chambers alugou apartamento no 8º andar do edifício Anis Assaf, na Rue Verdun. A localização não era acidental. Salamé frequentemente transitava por aquela rua, indo do apartamento de Georgina para outros compromissos. Do balcão do apartamento, Chambers tinha visão clara da rua. Ela passou semanas ali pintando paisagens urbanas. Vizinhos a consideravam excêntrica. Ela resgatava gatos de rua. Passava horas na varanda com cavalete e tintas. Ninguém suspeitava. Em 10 de janeiro de 1979, Chambers pagou 3.500 libras libanesas pelo aluguel. O apartamento tinha vista privilegiada para Becca Street e Rue Verdun. A vigilância havia estabelecido padrões claros. Salamé saía do apartamento de Georgina em comboio de 2 Chevrolet Station Wagons. Seus guarda-costas sempre o acompanhavam. A segurança era rígida, mas previsível. E previsibilidade é vulnerabilidade. Uma operação inicial foi planejada contra a sauna que Salamé frequentava. O plano foi vetado. Risco de vítimas civis era considerado excessivo. As instruções de Golda Meir ainda ecoavam. Nenhum inocente deveria ser ferido. Mesmo sob Begin, essa diretriz permanecia. A operação precisava ser cirúrgica. Mas em ambiente urbano denso como Beirute, cirurgia perfeita é impossibilidade teórica. A solução veio na forma de Volkswagen vermelho. O veículo foi adquirido e estacionado na Rue Verdun, diretamente visível do apartamento de Chambers. 100 quilos de explosivos foram instalados no carro por equipe técnica. O dispositivo seria acionado remotamente. Timing seria crucial. Explosão prematura ou tardia resultaria em fracasso. A janela de oportunidade seria medida em segundos. 22 de janeiro de 1979. Era aniversário da mãe de Salamé. Ele planejava visitá-la. A rotina era conhecida. Sairia do apartamento de Georgina em comboio. Passaria pela Rue Verdun, viraria na Rue Madame Curie. O trajeto havia sido observado repetidamente. Não havia variação significativa. Os guarda-costas checavam as rotas, mas 100 quilos de explosivos escondidos em veículo estacionado eram invisíveis para inspeção visual rápida. Na tarde daquele dia, às 15h35, o comboio de Salamé deixou o apartamento de Georgina Chambers. Estava em seu balcão, como sempre, aparentemente pintando. O Volkswagen vermelho estava estacionado abaixo. Quando o comboio passou pelo Volkswagen e começou a virar na Rue Madame Curie, o dispositivo foi acionado. Alguns relatos sugerem que Chambers pressionou o botão.
Outros indicam que ela sinalizou para outro agente executar. A distinção operacional é irrelevante. O resultado foi idêntico. A explosão destruiu ambos os veículos do comboio Salamé. Estava consciente inicialmente. Fragmentos de metal haviam penetrado sua cabeça e corpo. A dor era intensa. Ele foi imediatamente transportado para o Hospital Universitário Americano. Equipes médicas trabalharam freneticamente. Às 16h03, Ali Hassan Salamé foi declarado morto na mesa cirúrgica. 4 guarda-costas de Salamé morreram na explosão. 4 transeuntes também perderam a vida. Entre eles, uma freira alemã e uma secretária britânica chamada Susan Wareham. 18 pessoas na vizinhança ficaram feridas. A operação havia sido executada, mas o custo em vidas inocentes era real. Exatamente o tipo de resultado que as diretrizes anteriores buscavam evitar. Imediatamente após a detonação, os agentes do Mossad iniciaram evacuação Chambers e 2 outras operativas foram retiradas por barco na costa de Beirute. Uma embarcação de mísseis da Marinha israelense aguardava no mar Mike Harari. Um dos arquitetos da operação observou a explosão através de telescópio do navio. A exfiltração foi executada sem intercorrências. Dentro de horas, todos os agentes envolvidos haviam deixado o território libanês. Em 24 de janeiro, funeral público foi realizado em Beirute e Yasser Arafat compareceu. Aproximadamente 20.000 palestinos acompanharam o cortejo. Para muitos, Salamé era herói. Para Israel era planejador de massacre que havia custado 11 vidas inocentes em Munique. A diferença de perspectiva resume décadas de conflito. A investigação posterior conduzida pela OLP revelou que Chambers havia deixado rastro de endereços em Genebra e Alemanha. Alguns analistas palestinos sugeriram que isso era deliberado, destinado a implicar falsamente o serviço de inteligência alemão BND como cúmplice, criando desinformação sobre a verdadeira autoria. Se essa foi a intenção, funcionou parcialmente. Confusão sobre responsabilidade beneficia operações clandestinas. A eliminação de Salamé não encerrou conflitos na região. Não trouxe paz. Não resolveu disputas fundamentais, mas estabeleceu precedente operacional. Demonstrou que alvos de alta prioridade, mesmo com proteção significativa, mesmo com conexões internacionais, mesmo vivendo em países hostis a Israel, não estavam além do alcance. A mensagem tinha audiência específica, líderes de organizações envolvidas em ataques contra Israel. A Operação Ira de Deus, em sua totalidade, eliminou dezenas de indivíduos ao longo de anos. Alguns eram planejadores diretos de Munique, outros eram financiadores, alguns eram logísticos. A campanha interrompeu múltiplas operações palestinas planejadas contra alvos israelenses e judaicos na Europa. Em 1973, por exemplo, plano para usar míssil superfície-ar contra avião de Golda Meir durante visita ao Papa foi descoberto e neutralizado graças à pressão operacional constante sobre redes palestinas. Mas a operação teve custos. O erro em Lillehammer manchou a reputação do Mossad. Vidas inocentes foram perdidas. Não apenas Ahmed Boutiki, mas também civis em Beirute. A infraestrutura de inteligência europeia levou anos para ser reconstruída. E questões éticas sobre assassinatos direcionados permaneceram sem resposta definitiva. Diferentes sociedades, diferentes sistemas legais, diferentes códigos morais produzem julgamentos diferentes. O que permanece indiscutível é a metodologia vigilância paciente, construção de perfis detalhados, uso de múltiplas identidades falsas, coordenação entre elementos operacionais distintos, cooperação implícita, embora nunca reconhecida, com serviços de inteligência de países aliados, análise constante de risco versus recompensa. Essas são ferramentas de inteligência profissional aplicadas consistentemente ao longo de campanha que durou mais de 2 décadas. A história de Ali Hassan Salamé e sua neutralização pelo Mossad ilustra realidades de conflito prolongado, onde linhas entre terrorismo e resistência, entre justiça e vingança, entre operação legítima e assassinato extrajudicial, permanecem contestadas. Para alguns, a operação representa justiça por Munique. Para outros,
representa ciclo interminável de violência. Ambas perspectivas coexistem, irreconciliáveis, refletindo natureza do próprio conflito. O que a operação demonstrou inquestionavelmente foi capacidade operacional. Paciência para esperar anos até a oportunidade certa. Recursos para manter agentes em campo por períodos prolongados. Sofisticação técnica para executar eliminação em ambiente hostil. E determinação política para perseguir objetivos independentemente de obstáculos diplomáticos ou temporais. Essas características definiram não apenas operação contra Salamé, mas a aproximação israelense mais ampla à segurança nas décadas seguintes. Hoje, mais de 4 décadas depois, documentos permanecem classificados. Agentes envolvidos raramente falam publicamente. Quando o fazem, é sob pseudônimos, com rostos obscurecidos, vozes alteradas. O agente D, em entrevista televisiva anos depois, confirmou amizade com Salamé enquanto o rastreava. Reconheceu a contradição, mas não expressou arrependimento. A missão era clara. Salamé havia planejado o massacre de atletas inocentes. Consequências eram inevitáveis. Erica Chambers desapareceu após a operação. Alguns relatos sugerem que retornou ao Reino Unido. Outros indicam que permaneceu em Israel sob nova identidade. Seja qual for a verdade, seu papel foi crucial. Meses de vigilância meticulosa, mantendo cobertura como humanitária excêntrica, que pintava paisagens e resgatava gatos, culminaram em segundos decisivos quando o comboio passou pelo Volkswagen vermelho. A escolha de 22 de janeiro não foi acidental. Era aniversário da mãe de Salamé. Ele visitaria a família. A rota seria previsível. Segurança estaria presente, mas não em alerta máximo. Eventos familiares criam sensação de normalidade. Normalidade reduz vigilância. São nesses momentos que alvos de alto valor tornam-se vulneráveis. Os explosivos foram calibrados para garantir resultado letal, mas minimizar alcance. 100 quilos é quantidade significativa, mas não excessiva para ambiente urbano. Comparado com operações de outros grupos, onde cargas beiram toneladas, a escolha demonstra a tentativa de balancear efetividade com limitação de danos colaterais. Que 4 civis morreram é tragédia. Que poderiam ter sido dezenas é resultado de planejamento deliberado. A escolha de Rue Verdun também refletia análise geográfica. Rua comercial e residencial de alto padrão. Tráfego regular, mas não excessivo. Edificações sólidas que absorveriam parte da onda de choque. Distância adequada de hospitais para transporte de feridos. Cada variável foi considerada. Perfeição é impossível, mas mitigação de risco é obrigatória. Após Beirute, Operação Ira de Deus essencialmente encerrou seu ciclo principal. Alvos de primeira prioridade haviam sido neutralizados. Infraestrutura do Setembro Negro estava significativamente degradada. A organização formalmente se dissolveu em 1974, embora elementos continuassem operando sob diferentes designações. O Fatah absorveu remanescentes, novos grupos surgiram. O conflito continuou sob diferentes formas, mas precedente estava estabelecido. Israel demonstrara disposição e capacidade de perseguir adversários globalmente, independentemente de fronteiras, tratados ou considerações diplomáticas. Para a pequena nação cercada por adversários numericamente superiores, projeção de poder, através de operações de inteligência, oferecia multiplicador de força crítico. A mensagem era clara. Atacar Israel teria consequências, talvez não imediatas, mas inevitáveis. Essa doutrina permanece central para a postura de segurança israelense. Décadas após Salamé, operações similares continuam sendo executadas. Alvos mudaram, tecnologias evoluíram, mas princípios fundamentais permanecem. Vigilância paciente, planejamento meticuloso, execução precisa, negação plausível quando possível, reconhecimento aberto quando necessário. A eliminação de Ali Hassan Salamé, em 22 de janeiro de 1979, fechou o capítulo que começara em 5 de setembro de 1972. Entre esses dois pontos, mais de 6 anos e meio de operações, dezenas de eliminações, centenas de agentes envolvidos, milhares de horas de vigilância
incontáveis decisões operacionais, tudo convergindo para segundos, em Riverdun quando o Volkswagen vermelho explodiu, encerrando vida do Príncipe Vermelho. Para familiares das vítimas de Munique, foi medida de justiça. Para familiares de Salamé e das vítimas civis em Beirute, foi assassinato. Ambas verdades coexistem, irreconciliáveis. Essa é a natureza de conflitos prolongados, onde cada ação gera reação, cada operação justifica contra-operação, cada morte exige resposta. Ciclos assim não têm finais limpos, apenas pausas entre capítulos. O que você decide sobre essa história depende de onde você está. Se você é parente de atleta morto em Munique, Salamé é monstro que merecia destino inevitável. Se você é palestino que via Salamé como lutador pela liberdade, ele é mártir assassinado por Estado opressor. Se você é analista de inteligência estudando operações, é caso exemplar de paciência e precisão operacional. Se você é ativista de direitos humanos, é violação de normas internacionais. Todas essas perspectivas existem simultaneamente. Nenhuma cancela as outras. Esta narrativa apresenta fatos documentados sobre operação específica do Mossad. Não oferece julgamento moral final, não declara quem estava certo ou errado. Simplesmente demonstra como agências de inteligência operam quando objetivos políticos exigem ação em território hostil contra alvos protegidos. Os métodos são estudados em escolas de inteligência globalmente. As implicações são debatidas em fóruns éticos internacionalmente. O impacto reverbera através de gerações nas regiões afetadas. Ali Hassan Salamé viveu 37 anos. Nos últimos 7, sabia que estava sendo caçado. Mudou hábitos periodicamente, manteve segurança rigorosa, mas também manteve estilo de vida público que o tornava rastreável. Sua confiança, seja em proteção americana ou em própria sorte, provou-se fatal. Nenhum escudo é absoluto quando determinação adversária é suficientemente profunda e recursos são adequados. O Mossad demonstrou ambos. Determinação que atravessou governos de Meir Begin, recursos que permitiram manter operações por anos. Paciência para esperar momento certo. Flexibilidade para adaptar métodos quando Lillehammer fracassou. Precisão eventual quando todas as condições se alinharam em janeiro de 1979. Essas são características de organização de inteligência madura, com estrutura institucional que transcende indivíduos específicos. E então, numa tarde de inverno em Beirute, Volkswagen vermelho explodiu. Salamé morreu 1 hora depois. Operação que começara mais de 6 anos antes, finalmente alcançou conclusão. Justiça foi servida, ou ciclo de violência foi perpetuado, dependendo de sua perspectiva. O que é indiscutível é que 11 atletas haviam morrido em Munique, e homem considerado responsável pelo planejamento havia sido neutralizado em Beirute. Entre esses 2 pontos, dezenas de outras mortes, centenas de operações, milhares de decisões. Essa é a história de como inteligência profissional opera quando política exige ação. Não há romantismo aqui. Não há heróis perfeitos. Apenas operativos executando missões, alvos tentando sobreviver, inocentes ocasionalmente pegos no meio e governos tomando decisões que consideram necessárias para a segurança nacional. Moralidade dessas decisões será debatida por gerações. Efetividade operacional é mais facilmente mensurável. Salamé estava vivo em 21 de janeiro de 1979. Em 22 de janeiro estava morto. Operação foi sucesso pelos critérios que definem sucesso em operações de inteligência. Se você quer entender como agências de espionagem realmente funcionam, estude esta operação. Veja como anos de trabalho, dezenas de agentes, múltiplos fracassos, reconstrução após comprometimento, adaptação contínua, finalmente convergiram em execução bem-sucedida. Veja como identidades falsas são construídas e mantidas, como vigilância é conduzida sem detecção, como alvos são rastreados através de países e continentes, como explosivos são instalados e acionados, como exfiltrações são planejadas e executadas, como mensagens são enviadas através de ações, não palavras. E se você quer entender por que conflitos na região persistem, estude as consequências. Cada operação de um lado justifica a operação do outro.
Cada morte exige resposta. Cada resposta gera nova resposta, até que alguém algum dia decida que ciclo deve terminar. Até lá, agências de inteligência continuarão operando, alvos continuarão sendo rastreados, operações continuarão sendo executadas. E histórias como esta continuarão sendo contadas, estudadas, debatidas, mas provavelmente não resolvidas. Ali Hassan Salamé, o Príncipe Vermelho, chefe de operações do Setembro Negro, planejador do massacre de Munique, foi neutralizado pelo Mossad em 22 de janeiro de 1979, em Beirute, Líbano. Essa é a história documentada. O resto é interpretação.